Existe um detalhe na crucificação de Jesus que milhões de pessoas já leram na Bíblia, mas quase ninguém percebe o verdadeiro significado. Ele estava acima da cabeça de Jesus durante toda a crucificação. E quando entendemos por que aquela frase foi escrita, toda a cena da cruz ganha um significado completamente diferente. A maioria conhece a história da cruz, mas poucos entendem como funcionavam realmente as crucificações romanas. Poucos sabem por que Jesus recebeu exatamente esse tipo de condenação. Menos pessoas ainda entendem o verdadeiro significado da inscrição colocada acima da cruz. Nos próximos minutos, vamos reconstruir historicamente aquele dia e descobrir por que esse pequeno detalhe continua impactando milhões de pessoas 2000 anos depois. A crucificação não era apenas uma forma de execução, ela era uma demonstração pública de poder. Roma queria que todos vissem, queria causar medo, queria humilhar. Os condenados eram deixados expostos durante horas ou dias, muitas vezes sem roupas, nas principais estradas, para servir de exemplo. Era uma punição reservada principalmente para escravos, rebeldes, revolucionários, criminosos considerados ameaça ao império. Por isso, a condenação de Jesus chamou tanta atenção. Ele não havia organizado um exército, não havia liderado uma rebelião armada. Mesmo assim, foi tratado como um inimigo de Roma. Enquanto caminhava rumo ao Gólgota, milhares observavam aquela cena, sem imaginar que aquele seria um dos acontecimentos mais marcantes da história. Depois do julgamento, Jesus já estava extremamente debilitado. Os açoites romanos eram tão violentos que muitos condenados morriam antes mesmo da crucificação. Além disso, ele precisou carregar parte da estrutura da cruz. A tradição costuma imaginar a cruz inteira. Mas muitos estudiosos entendem que normalmente o condenado carregava apenas a trave horizontal. Mesmo assim, o peso era enorme. No caminho, Jesus cai. Os soldados então obrigam Simão Cireneu a ajudá-lo. Esse pequeno detalhe mostra o estado físico em que Jesus já se encontrava. Quando finalmente chegam ao Gólgota, a cena ainda reservava um detalhe que quase ninguém observa. Séculos antes, o profeta Isaías descreveu um servo que seria desprezado, ferido, moído pelas transgressões. O Salmo 22 também apresenta detalhes impressionantes: as mãos perfuradas, a divisão das vestes, os insultos da multidão. Quando os evangelhos narram a crucificação, esses elementos aparecem novamente. Para os cristãos, a cruz não representa apenas sofrimento, ela representa redenção. Enquanto Roma via um condenado, os seguidores de Jesus enxergam o cumprimento das promessas anunciadas muito antes daqueles acontecimentos. É justamente nesse contraste que a mensagem da cruz ganha sua profundidade. Quando olhamos para a cruz, é fácil enxergar apenas dor. Mas quando entendemos o contexto, cada detalhe passa a ter um significado. A inscrição, o caminho, os soldados, as vestes, os pregos, tudo faz parte de uma narrativa que atravessou gerações. Independentemente da perspectiva religiosa de cada pessoa, a crucificação de Jesus permanece como um dos acontecimentos mais influentes da história. Para os cristãos, ela simboliza amor, graça e esperança. E talvez a pergunta mais importante seja: o que a cruz representa para você hoje? Quando entendemos todos esses detalhes, percebemos que a cruz nunca foi apenas um instrumento de morte. Ela se tornou o maior símbolo da fé cristã e continua inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas a história não termina ali. Depois da crucificação veio um silêncio de 3 dias. O que realmente aconteceu durante esse período? Por que o sábado, entre a morte e a ressurreição, é tão importante? E como aqueles acontecimentos mudaram definitivamente a história? É isso que vamos descobrir no próximo episódio. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que também gostaria de conhecer esses detalhes da história de Jesus.